Vamos lá, tomar os nossos assentos. Agora, todo o culto, toda a liturgia do culto, ela é importante, nós sabemos, certo? Mas o momento da ministração da palavra é o momento quando nós estamos louvando, nós estamos oferecendo o nosso louvor e nos direcionando a Deus. O momento da palavra, da mensagem, é Deus falando conosco, direcionando-se a nós. Então é o momento de estarmos atentos, ouvindo a voz de Deus através da ministração da palavra do Senhor. Amém? Tá? Então eu sou o pastor Augusto, como o pastor Júnior falou, e é uma alegria estar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 3, o mesmo texto que a irmã leu na introdução do culto. O tema da nossa mensagem é: a tua noiva te espera, Jesus. A tua noiva te espera, Jesus. Eu sou a noiva de Cristo. Nós, a igreja do Senhor, é a noiva de Cristo. Amém? Acharam Apocalipse capítulo 3? Vamos ler do versículo 10 até o versículo 13, por favor. Como guardastes a minha palavra com paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Aleluia, Jesus. Para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos, meu Deus, diante da Tua presença. Eu te peço, Senhor, que neste momento Tu unjas os meus lábios, a minha mente, Senhor, que Tu venha estar abrindo, meu Deus, os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender qual a boa, agradável e perfeita vontade Tua, Senhor, para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que Tu me concede de mais uma vez estar aqui ministrando a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. A tua noiva te espera. Se existe algo, amados, na vida da grande maioria das pessoas neste mundo, né? Um grande desafio, podemos assim falar, é esperar. Quem gosta de esperar aqui? Levante a mão. Viu só? É ou não é um desafio? E muitas vezes esse desafio, as pessoas, ou uma pessoa, ou essa pessoa, ela pode enfrentar e ter muitas dificuldades. Nós vamos observar por isso. Somos imediatistas, ou seja, queremos comprar alguma coisa e que não chegue amanhã, mas que chegue ontem. Não é verdade? Nós somos impacientes por natureza. Até que esperar, né? Minha esposa que diz que quando eu pego, agora não, que a chave do carro não consigo mais balançar, porque é um outro tipo. Antigamente eu pegava o chaveiro do carro e começava a balançar. Quando eu começava a balançar, ela já sabia que era o sinal que eu já estava no limite para querer ir embora, né? E ela se apressava para se arrumar e termos que sair.
Na realidade, nós somos impacientes por natureza. E o que é que acontece com isso? Infelizmente, muitas pessoas, devido à sua falta de paciência, à sua falta de saber esperar, elas ficam infelizmente, pelo caminho. Elas não conseguem chegar até ao seu alvo, até ao seu objetivo, ou até onde elas poderiam chegar. Muitas até começam muito bem a sua jornada, o seu trajeto de vida, a sua caminhada, mas no meio do caminho, por muitas questões, elas se perdem. Por precipitação, elas terminam muito mal, porque elas se perdem justamente no tempo de saber esperar. Esperar, amados, não é fácil, é difícil. Por exemplo, hoje são 30 de setembro, né? Daqui a um mês e meio, um mês e pouco, irão fazer 39 anos que eu espero Jesus voltar. Já pensou? E nesses 39 anos que eu estou esperando Jesus voltar, a minha esposa já está há 40 e poucos, o meu cunhado, meu filho, a Gabi, pastor, 20, 30 anos. Nós já vimos muitas pessoas ficarem pelo caminho, não é, pastor? Porque infelizmente não conseguiram esperar a volta do noivo para buscar a sua noiva. Infelizmente, se perderam por algum motivo. Por exemplo, na Bíblia, na palavra de Deus, nós vimos um dos seguidores de Jesus, chamado Pedro. Pedro, nós conhecemos um pouco, né, do que a palavra de Deus fala a respeito de Pedro, pelo seu temperamento forte, pelas suas reações, pelas suas emoções. Ele não tinha muita fineza, ele queria agir logo, ele agia intempestivamente, ele queria resolver a situação. Quando Jesus morreu, Pedro, como sempre, precipitado, porque ele não esperava ouvir a direção, a voz do Espírito Santo de Deus, precipitado como sempre, ele reuniu, conversou com os discípulos, como se tivesse assim, infelizmente, ele partiu, nos deixou sós, e agora o que nós iremos fazer? Eu vou voltar a pescar. Vamos voltar a pescar para a nossa antiga profissão, tocar a nossa vida, porque o sonho acabou. O sonho que nós tínhamos com o Messias, com o Senhor, já que ele foi embora mesmo, porque ele ali ainda não acreditava plenamente na promessa do Senhor Jesus, de tudo que ele iria fazer. Quase Pedro, amados, nessa sua ação intempestiva, coloca tudo a perder, por causa de uma decisão precipitada, e por ele não esperar a palavra do Senhor se cumprir na sua vida, Então, ele agiu assim intempestivamente, e por causa dessa decisão impensada, infelizmente, quase que Pedro e seus amigos, seus colegas de ministério, podemos assim dizer, não perderam a sua coroa e aquilo que Jesus tinha preparado para cada um deles. Reflitam bem no que eu estou falando, para que vocês possam entender a mensagem. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela usa uma metáfora, com relação ao casamento, para representar a relação entre Deus e o seu povo. Tanto no Antigo Testamento, Deus representando o marido e Israel representando a esposa. No Novo Testamento, Jesus representando figurativamente
O noivo e a igreja representando a noiva, que espera ansiosamente pelo seu noivo para vir buscá-la, para que eles possam estar juntos para toda a eternidade. E a Bíblia nos garante, nos afirma isso, amado, que um dia nós encontraremos o noivo, o Senhor Jesus Cristo, para sermos felizes para sempre com Ele. Você crê nisso? Jesus promete isso, a palavra de Deus promete isso, que Ele, Jesus, o noivo, voltará para buscar a igreja, a sua noiva, para que eles sejam felizes na eternidade. E eu anseio por isso, eu anelo por isso, como parte da igreja, como parte do corpo de Cristo. Mas para que isso aconteça, na minha vida, na sua vida, na nossa vida como igreja, amados, nós devemos entender que devemos seguir alguns detalhes, alguns princípios, alguns passos, algumas coisas muito importantes em nossas vidas. Desliga aquele ventilador, por favor, pastor. Obrigado. A primeira coisa que eu e você, nós devemos entender, que nós devemos esperar o Mestre, o noivo, Jesus, que nós devemos esperar Ele com fé e confiança. Se nós não tivermos fé e confiança que Ele voltará, nós iremos desistir da nossa jornada. 1 ano, 5 anos, nós vimos ali a apresentação, Noé construindo a arca, e muitos, a grande maioria ali, não acreditaram naquilo que poderia acontecer. Somente Noé e a sua família foram salvos mediante a promessa de Deus. E hoje nós continuamos a pregar a palavra de Deus, e a grande maioria das pessoas continuam não acreditando na mensagem de salvação. Mas nós devemos continuar com fé e persistindo, perseverando, confiando que a palavra do Senhor se cumprirá em nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, vamos lá abrir as nossas Bíblias. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Olha o que a palavra de Deus diz com relação a isso. Hebreus capítulo 10, 35 diz assim: não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de quê? Paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vejam só, porque ainda um poucozinho de tempo, um pouquinho, amado, de tempo, um pouquinho de tempo falta para Jesus vir buscar a sua noiva, para que Ele venha se encontrar conosco. Um pouquinho de tempo. Não caia, não desfaleça, não perca a fé, não perca a confiança. Confie que Jesus voltará sim para nos buscar. Estaremos eternamente com Ele na glória. E o que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele retroceder, se ele voltar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, diga nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, para a salvação, para a esperança que nos está proposta na glória com o Senhor Jesus Cristo, amados.
Com fé e confiança. A noiva de Cristo, a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, não tem motivo nenhum para duvidar do noivo do Senhor Jesus Cristo. Será que eu tenho? Será que você tem? Eu não tenho, e creio também que você não tenha motivo algum para duvidar da palavra de Jesus para cada um de nós. Haja o que houver, amados, custe o que custar, Ele sabe que um dia Ele voltará, porque eu amo Jesus e Jesus me ama. Você ama Jesus e Jesus ama você e deu a vida por você também, tá? Então, não é o tempo, não é as dificuldades, não são os obstáculos, nada que vai fazer com que você retroceda, com que você volte, com que você desista, com que você perca a sua esperança, nada. Espere com fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então Jesus falou, Jesus prometeu, Ele vai cumprir em minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu e você, nós devemos estar atentos com relação à volta do noivo para buscar a sua noiva. Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 11, o apóstolo Paulo, ele nos fala algo muito interessante. Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 11. Olha o que Paulo fala para a igreja de Filipos. Versículo 8: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco. Viu só? Como Paulo fala a respeito, qual a convicção deste homem? Ele tinha uma convicção tão grande, tremenda, que todas as coisas para ele não tinham sentido, não tinha mais valor, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Às vezes ficamos esperando justiça dos homens, às vezes ficamos esperando justiça do Supremo Tribunal Federal, às vezes ficamos esperando justiça e até pensamos fazer justiça com as próprias mãos. Não, meus amados, a nossa justiça, ela deve vir única e exclusivamente do Senhor. Sabe por quê? Olha aqui o versículo 10: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Essa é a minha, a sua, a nossa esperança, a ressurreição no último dia. Não adianta eu passar anos aqui dentro e naquele grande dia eu não ressurgir dos mortos e me encontrar com meu Deus. Perdi toda a minha vida aqui e ainda perderei a eternidade. Não importa isso, não interessa isso. O importante é ficarmos firmes, fiéis, tendo a consciência, tendo a certeza, tendo a convicção de esperar, com a entrega da minha vida aqui, para que eu possa chegar à eternidade e ter um encontro com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Como igreja, eu pergunto a você nessa noite, como noiva de Cristo, como igreja, você está disposto a deixar tudo para trás,
a abrir mão de certas coisas que talvez estejam prejudicando você de se aproximar de Jesus, estão prejudicando você de se aproximar do Espírito Santo de Deus. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Certa vez eu citei esse texto para alguém, amados, e a pessoa ficou escandalizada. Ela não aceitou isso em hipótese alguma. Como pode acontecer isso? Como posso fazer isso? Negar-me a mim mesmo para seguir Jesus, que aparentemente é uma coisa tão incerta. E a palavra de Deus diz assim, que verdadeiramente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para os salvos é o poder de Deus. É somente pelo Espírito Santo de Deus, amados, que nós podemos compreender essas coisas, compreender essas loucuras aqui da palavra de Deus, até mesmo a nossa própria vida, renunciar. Quando uma noiva se entrega para os prazeres do mundo, antes de se casar, ela se suja com pecado, ela corre o risco de se machucar, de se ferir, e com certeza ela vai se ferir, ela vai se machucar, ela vai ficar cheia de traumas e de situações. É assim que acontece. E é assim que acontece também comigo, como noiva de Cristo, como parte da igreja. Quando eu me afasto do Senhor, que eu me sujo com o pecado, eu vou estar ali, distante de Deus, com os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Eu estou colocando em risco, seríssimo, a minha salvação, amados. Estarei me afastando da presença do Espírito Santo de Deus. E será que é isso que Deus quer para mim, amados? Será que é isso que o Espírito Santo quer para você? Em hipótese alguma, o Espírito Santo não quer. Pelo contrário, Ele quer que cada dia eu me limpe mais, como nós vimos a encenação na peça. Eu tire as minhas vestes sujas, e eu vista vestes brancas, vestes alvejadas, vestes brancas, salpicadas pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue do Cordeiro que limpa a nossa vida e que paga o preço por nossos pecados. Então aqui nessa noite, amados, a noiva de Jesus espera por Ele, ansiosamente a noiva estará aguardando pela volta do noivo. E você, como noiva do Senhor, como igreja do Senhor, o que tem feito para estar aguardando o retorno dEle? Ou você está decepcionando, entristecendo o coração de Deus e o Espírito Santo? Mas se você tem o Senhor firme realmente em sua vida, eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, que isso nunca vai acontecer, porque o seu coração, a sua disposição sempre estará para fazer a vontade de Deus na sua vida. Terceira coisa que nós devemos atentar nessa noite, que eu e você, nós devemos esperar ao noivo com fidelidade. Apocalipse diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A noiva que ama o seu noivo não tem olhos para mais ninguém. A noiva que ama o seu noivo, pode passar o homem mais bonito do mundo, mas o meu coração é do meu noivo. Pode passar a mulher mais bonita do mundo, mas o meu coração é da minha noiva. Fidelidade, é isso que Jesus quer de cada um de nós. Ela não deve ter olhos para mais ninguém, e assim também deve ser eu
como noiva de Cristo. Eu não devo ter mais olhos para nada, amados, porque se eu desviar os meus olhos, a minha vista, a minha atenção do autor e o consumador da minha fé, eu vou estar me envolvendo com outras coisas, me embaraçando com as coisas deste mundo, e eu vou estar perdendo o meu foco. Jesus vinha andando por sobre as águas, e aí os discípulos estavam lá no barco. Aí de repente eles olharam, no meio lá naquela situação toda difícil. Quem é aquele ali? É um fantasma, Se fosse hoje, alguns diziam assim, quem é aquele ali? É o Chapolin Colorado, pode ser, andando sobre as águas. Quem é aquele ali? É um fantasma. Eles não estavam reconhecendo o próprio Jesus, amados. De repente, Pedro, quando perguntou quem era, Jesus falou com ele: se és tu, Senhor, eu quero também andar sobre as águas contigo. E ele chamou a Pedro, e novamente Pedro, olha lá como Pedro é. Pedro, quando não era 8, ele era 88, era um extremo ou outro. Ele começou a andar sobre as águas e estava olhando para Jesus. É por isso que eu, você, nenhum de nós podemos tirar os nossos olhos de Cristo, porque no momento em que nós tiramos o foco de Cristo, tiramos nossos olhos de Cristo, nós começaremos a afundar, a naufragar. E Pedro começou a tirar os olhos de Cristo e começou a colocar os olhos aonde? Na tempestade. Quando eu coloco meus olhos na tempestade, a tempestade vai me afundar, vai me naufragar, vai me abater, vai me destruir. Pode a tempestade vir, mas se eu tiver com meus olhos fitos em Cristo, eu vou continuar firme diante da tempestade. Quando você tiver com seus olhos fitos em Cristo, a tempestade vem, mas ela não te destrói, ela não te derruba, porque os seus olhos estão somente voltados para o Senhor Jesus Cristo. A noiva de Cristo deve assim continuar fiel, olhando sempre para Ele, os nossos olhos sempre voltados para o Senhor, sempre continuamente fiel, mesmo quando possamos ser seduzidos pelos presentes do rei da Babilônia. Quando os presentes, as coisas começam a chegar, as pessoas começam a ficar influenciadas. Olha o que eu ganhei, olha isso, aquilo, mas é bonito, E começa a se entregar, muitas vezes, para essas situações. Mas não pode ser assim, não deve ser assim. Nós não podemos deixar sermos seduzidos pelo mundo, amados. Nós não podemos sermos seduzidos por outras coisas. Nós temos que ter os nossos olhos fitos e fiéis ao noivo, o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes aqui oportunidades surgiram para mim, para você, para deixarmos Jesus, para fazermos algo de errado. Mas nós devemos continuar escolhendo sempre fazer a coisa certa, sempre sendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo, sempre, não abrindo mão nunca de sermos fiéis a Ele. Efésios capítulo 5, versículo 27, olha o que a palavra de Deus fala. Efésios capítulo 5, versículo 27, devemos esperar o noivo com e em santidade. O que é santidade para você, meu irmão? O que é santidade para você? Santidade não é estar, lógico, estar bem vestido, faz parte do processo de santidade, de santificação, mas não é somente isso, não. Isso é apenas uma parte. A santidade, ela está separada, longe, distante do pecado, não se misturando com o pecado. E olha o que a palavra de Deus fala, Efésios capítulo 5, versículo 27.
Qual o objetivo de sermos santos? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, igreja sem mácula, igreja sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, santa, santa e irrepreensível. Irrepreensível. Por que irrepreensível, amados? Quando nós andamos na luz de Deus, na luz do Espírito Santo, na luz da palavra de Deus, não precisa ninguém ficar me repreendendo, não precisa ninguém ficar falando algo comigo, porque eu, você, nós estamos dirigidos pelo Espírito Santo. Qual é a noiva que não deseja estar linda, que não deseja estar bela, que não deseja estar deslumbrante no dia do seu casamento? Não existe, por mais simples que ela seja, porque naquele dia, ali para o seu noivo, ela vai fazer tudo para da melhor forma estar ali deslumbrante na presença do seu noivo. E é assim também com relação a mim e você, como igreja de Cristo. A noiva de Cristo deve se manter pura de corpo e de coração, coração puro, até o dia que encontrar o seu amado. Estamos saindo de uma pandemia, estamos quase no fim, basicamente, vamos declarar em nome de Jesus que ela já está se encerrando, mas aqui no Brasil, de acordo com os números, 640 mil pessoas morreram. E aí eu faço uma pergunta para nós refletirmos: dessas 600 mil pessoas que partiram, quantas estavam preparadas para encontrarem com Jesus? Pararam para pensar? Não sei. Só sei que, queira ou não, foi muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, perder alguém que você ama. E o pior, perder alguém que você ama e não ter a esperança de que essa pessoa um dia vá se encontrar com Jesus, com o noivo. Isso é o mais difícil, o mais dolorido no coração de quem fica aqui. Amados, Jesus está prestes a voltar. O noivo está prestes a voltar. Nós temos visto sinais em todo o mundo. Não vou aqui dizer amanhã, depois, nunca ninguém vai ouvir isso da minha boca, até porque nenhum homem na face da terra tem autoridade para isso. Mas nós sabemos que Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E de que forma Ele irá te encontrar? De que forma você estará tendo este encontro com Ele? Isto é, se você tiver esse encontro com Ele, ainda tem isso. Talvez você fique nessa expectativa. Mas para que isso aconteça, devemos refletir aqui o que a palavra de Deus está falando conosco. Devemos estar limpos, santos, fiéis, consagrados, para termos esse encontro com Ele. Para termos o encontro, reencontrar o nosso amado Jesus Cristo. Será que, como está o seu coração para esse momento? Alguns anos atrás, eu saí de casa, eu ia para um determinado lugar, já eram umas 9, 10 horas da manhã, isso tem uns
12 anos atrás, mais ou menos. Eu nunca esqueci aquela manhã. E aí eu cheguei na Djalma Batista. Um engarrafamento, irmãos. Eu detesto ficar preso em engarrafamento. Se tem uma coisa que ainda me estressa na minha vida, é ficar preso no engarrafamento. E aí, eu preso agora, como é que eu vou fazer? Aí eu peguei, dobrei à direita, ali na Maromba, para pegar Constantino Neri, para ver se estava melhor, né? Quando eu pego ali, que dobra Constantino Neri, que chego em frente à Arena da Amazônia para fazer o retorno, para voltar para o sentido do centro, engarrafado também. Aí eu parei, um carro assim, no semáforo, estava lá, e eu disse: Jesus, quando é que tu vai voltar para acabar esse nosso sofrimento? Sério, eu fiz essa pergunta para Jesus, que no carro eu fico falando, orando, conversando, batendo um papo com Jesus, né? Eu me lembro muito bem disso. Isso é demais, é muito sofrimento, é muita pressão aqui na terra, não é verdade? É. Quando? E essas pressões, esse sofrimento, essa dor, nós passamos, às vezes diariamente, semanalmente, anualmente, lutas, provações, tribulações, mas nós temos uma certeza, amados, sabe o quê? Que isto é temporário, que isso é passageiro, que a nossa esperança não está aqui nesta vida, que a nossa esperança não está aqui naquilo que nós estamos vendo. A nossa esperança está no céu, a nossa esperança está na glória, a nossa esperança está com Jesus. E se nós esperarmos somente por essa vida, nós somos um dos mais miseráveis dos homens. Não podemos esperar somente aqui nessa vida. Eu digo sempre que quando eu oro, dificilmente eu oro pedindo alguma coisa de Deus. É difícil, amados. Ah, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá casa, me dá carro. Eu não oro pedindo isso. Está aí minha esposa. Eu não oro. Eu creio na promessa de Deus, lá em Deuteronômio 28, que diz: as bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Tem um amigo que ele diz assim: as bênçãos do Senhor virão, ele diz assim, ele diz que elas correrão atrás de nós. E é verdade, amados. A bênção vai chegar para nós. Mas nós não podemos ficar esperando somente aqui sobre esta vida. A nossa vida não pode ficar limitada, a nossa esperança a este mundo. Nós temos uma esperança muito maior na glória, aguardando o Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E a noiva de Cristo, amados, hoje mal consegue esperar pela sua volta. É triste isso, mas infelizmente, grande parte da igreja não acredita que Jesus irá voltar um dia para buscar. Eu digo lá na igreja que eu sou pastor, que por que crente ora pouco? Você sabe por que crente ora pouco? Se o crente tivesse a certeza que Jesus, o Senhor, responderia às suas orações, sabe o que aconteceria, irmão? Nós andaríamos de joelho. Orando todo o tempo. Então a nossa esperança, ela não pode estar baseada somente aqui, nessa vida, nesse momento. Temos que anseiar com muita alegria, muita festa, muita celebração mesmo, esperando, anseiando a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser uma das nossas orações diariamente, ansiando pela vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja.
Diante, amados, de tudo isso, eu faço um questionamento, uma pergunta para você nessa noite. De que forma você tem esperado o noivo? Você está aguardando o noivo voltar para lhe buscar, para lhe encontrar? De que forma, de que maneira você tem esperado, aguardado o noivo? Tem sido lá como as noivas, das lâmpadas, das mulheres, negligentes, displicentes, que gastaram todo o seu azeite, consumiram? As nécias, as insensatas? Ou você tem realmente ansiado, anelado, aguardado a volta do noivo? De que forma você tem esperado o noivo? Como ele vai te encontrar? Com as suas vestes espirituais limpas, branquinhas, alvas, lavadas pelo sangue do Cordeiro? Ou vai te encontrar com o cabelo todo desazado, todo esparramado, todo feio, toda a roupa toda suja? Judas capítulo 1, versículo 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. É isso que Jesus quer fazer na vida de cada um de nós, nos apresentarmos a Ele um dia alegres, felizes, celebrando ao Senhor, ao único Deus, ao nosso Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. Celebrar a Ele, amados, com esperança, com fé, com confiança. Será que nós realmente temos feito isso? Ou temos sido negligentes, displicentes, relapsos, com relação ao aviso que Deus está nos dando? Você ainda tem tido fé, tem confiado nas promessas de Jesus para a sua vida? Não, pastor, eu cansei de esperar. A minha fé já esmoreceu. Eu não tenho mais o mesmo ímpeto ao qual eu tinha de 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos atrás. Eu enfraqueci na fé. Eu estou cambaleando na fé. Eu estou fraco na fé. O Espírito Santo e a noiva diz a você nessa noite: Ele te chama pelo teu nome, vem. E Ele quer um dia se encontrar com você, Ele quer se encontrar contigo. Não se entregue aos prazeres do mundo, não se entregue aos prazeres da carne. Isso só vai trazer sofrimento, dor, tristeza, tudo que vai entristecer você, as pessoas que te amam e principalmente Jesus, amados, que deu a sua vida e o seu sangue por você. Nessa noite, eu quero lançar um desafio a você, em nome de Jesus. Pastor, as minhas vestes, elas estão manchadas, elas não estão alvas, elas não estão limpas, eu estou desanimado, a minha fé está abalada, a minha esperança se acabou, eu não acredito que Jesus voltará, eu não consigo mais caminhar na presença de Deus. Eu quero fazer
um convite e um desafio a você, para que o Espírito Santo venha estar restaurando as suas forças, restaurando a sua vida, restaurando a sua fé, restaurando a sua comunhão, a sua intimidade com Ele.